Estamos de volta com um novo assunto e o assunto é união estável do direito brasileiro. A união estável ela está regulada no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988 e está regulada também nos artigos 1723 a 1727 do Código Civil Brasileiro, e nesses artigos pode-se ver quais são os requisitos para uma união estável. Os requisitos para uma união estável é a convivência pública e duradoura com a finalidade de construir família, ressaltando que a simples convivência sobre o mesmo teto não prova a união estável, que a lei determina nos seus requisitos. E temos um conceito para a união estável? Temos sim. É a forma de construir uma família reconhecida, que é outorgada pela Carta Política da República Federativa do Brasil de 1988. Está lá previsto no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição de 1988. Esse tema traz algo de muito importante e é importante salientar aqui que o Supremo Tribunal Federal, através do ADIM 4277, número 132, reconheceu a aplicabilidade do regime da união estável às uniões homoafetivas. Isso foi de capital importância. E de acordo com o que prevê o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição da República Federativa do Brasil, e essa decisão ela teve efeitos erga omnes, ou seja, oponível a todos, com efeito vinculante. Então os juízes, os cartórios têm que reconhecer hoje essa união, porque o Supremo já assim determinou. Existem impedimentos para uma união estável? Sim, existem. E são aqueles impedimentos previstos no artigo 1521, inciso 1 a 7 do Código Civil Brasileiro. Por exemplo, as pessoas que são casadas não podem celebrar um contrato de união estável. O adotado com o filho do adotante, enfim, ele traz uma série de situações que é proibida a união estável. Os direitos e obrigações. Os direitos e obrigações de uma união estável são aqueles previstos no artigo 1724 do Código Civil Brasileiro. Tem que ir lá dar uma olhadinha. Quais são eles? A lealdade em todos os sentidos, fidelidade, respeito e assistência mútua, e de guarda, e de sustento e educação dos filhos. A obrigação alimentar, por exemplo, está prevista no artigo 1694 do Código Civil Brasileiro, onde está previsto que parentes, cônjuges e companheiros podem pedir alimentos uns aos outros. Quais seriam os efeitos patrimoniais dessa união estável? Nas relações patrimoniais é aplicado o que for cabível na união estável. O regime da comunhão de bens, salvo bem esclarecido, estipulação em contrário, feita pelos companheiros, como consta da redação, da dicção do próprio artigo aqui comentado, que é o artigo 1658 e o artigo 1666 do Código Civil Brasileiro. Os bens, um exemplo, os bens adquiridos na constância da união se comunicam, ou seja, há o direito de meação. Essa é a previsão do artigo 1658 do Código Civil Brasileiro, é a regra, mas existem exceções. O artigo 1660, inciso 1 do Código Civil Brasileiro, ele fala que os bens adquiridos na constância do casamento ou da união estável, é um outro exemplo. Agora a exceção se encontra no artigo 1659.1. Os bens que cada cônjuge possuir ao casar, está no artigo 1661. Eles não têm comunicabilidade. Um exemplo, bens adquiridos anteriores à união estável,
não entram na comunhão, é o que prescreve o artigo 1661 do Código Civil Brasileiro. A união estável pode ser convertida em casamento, nos moldes tradicionais, digamos assim? Sim, é possível, é claro que sim, mediante um pedido de casamento, de conversão dessa união em casamento, feito ao juiz, e o seu assento no registro civil. Está lá no artigo 1726 do Código Civil Brasileiro. Os bens provenientes da sucessão se comunicam? Como é que é essa situação? Os companheiros numa relação estável têm direito? Há um artigo no Código Civil Brasileiro, 1790, seus incisos 1 a 4, que tutela a questão da sucessão de bens entre companheiros, ou seja, de união estável. Mas é importante frisar que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional esse artigo. Por quê? Porque ele fazia diferenciação entre cônjuges, ou seja, de uma relação de casamento comum, tradicional, e companheiros. Então, o Supremo entende que deve ser aplicado o comando do artigo 1829 do Código Civil Brasileiro para tais casos, ou seja, em se tratando de sucessão. Bem, termino aqui essa breve exposição, esse bate-papo jurídico, e como sempre digo, não há pretensão nenhuma de exaurir o tema, mas estas são as considerações assim que julgo assim importantes para falar sobre a união estável no direito brasileiro. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir.